Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva. Antes de entregar esse conteúdo, é claro, eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, isso vai ajudar muito a gente a continuar produzindo mais conteúdo aqui. Claro, também vou te fazer o convite para participar aqui do nosso canal no Telegram. Lá a gente vai também compartilhar algumas informações exclusivas, por isso, vem fazer parte conosco lá do nosso canal, escaneando esse QR Code ou através do link que está fixado aí na descrição. Agora sim, deixa o teu like e vamos embora para o nosso conteúdo. 5 motivos que eu trouxe topicado dentro, para os nossos assinantes do Projeto Ouro, e também topiquei isso no meu Instagram. 5 motivos pelos quais eu acredito que o Bitcoin fez esse movimento de correção na semana passada. Antes de até mesmo mostrar o movimento, ou falar desses tópicos de movimento de correção do próprio Bitcoin, eu quero que a gente vá primeiramente para o gráfico do BTC, para a gente entender alguns aspectos que, abre aspas, são essenciais diante desse parâmetro. Bom, vou aqui puxar o gráfico do Bitcoin, compartilhar aqui a tela com vocês no viés diário, tá? Vou puxar o próprio Bitcoin Index, porque fica até mais fácil, digamos que assim, a concepção da nossa leitura aqui. Bom, baseado nisso, olha só, gráfico do BTC, vou só alterar aqui o Bitcoin de 1 hora para o diário. Bom, vamos lá. Bitcoin no gráfico diário, deixa eu... Percebam que agora o Bitcoin, essa linha branca aqui, tá? Ela corresponde a 8 períodos durante o semanal. E nos últimos 3 dias nós começamos a fazer fechamentos abaixo da média de 8 períodos do semanal. Contudo, quando a gente traça uma linha de tendência, temos uma linha que ainda deve ser respeitada, tá? Contudo, também, se a gente também trouxer uma outra linha de tendência, agora abaixo dessa região de topo, o BTC também tem novos padrões para serem quebrados, e essas duas linhas de tendência de alta, por enquanto, ainda estão sendo respeitadas. Agora eu vou descartar essa média móvel de 8 períodos do semanal e vou considerar as que eu mais utilizo, que são 20 e 50 períodos. Por enquanto também não vou sinalizar a 200 períodos, apesar que a 200 períodos também está funcionando como um suporte para essa região. O que é que eu percebo no cenário de curto prazo do Bitcoin? Enquanto o Bitcoin não começar a fazer um fechamento abaixo dessa região de 20.600 dólares, é pouco provável, na minha concepção, e é somente a minha forma de enxergar as coisas, é pouco provável que a gente comece a considerar um novo padrão. Bom, abaixo dessa região, teria uma outra região que me preocuparia com fechamentos abaixo dela, que seria ali próximo dos 18.900, 19 mil, abaixo dos 19 mil dólares de uma maneira geral, também seria alguma coisa que me deixaria um pouco preocupado. Bom, mas isso ainda não aconteceu. Por enquanto, estamos sendo suportados pelas médias móveis exponenciais de 20 períodos. Mas esquece médias móveis exponenciais, EMA de 8, enfim, esquece isso. Vamos olhar para um fator que ainda é mais importante do que propriamente toda essa região de... toda essa região aí de linhas de suporte ou resistências. Vamos pensar em onde está o dinheiro do mercado diretamente. Por que, Felipe, eu tenho que olhar para onde está o dinheiro dentro do mercado? Porque, entenda, estamos dentro de um mercado que, primeiramente, ele é extremamente manipulado e eu acredito que você saiba disso. Eu espero que, com o conteúdo que a gente tem passado aqui constantemente, você não esteja sendo o objeto de liquidez, você esteja sendo a pessoa que está capturando a liquidez. E temos uma ferramenta que a gente consegue fazer essa monitoria, então, dentro do mercado. Bom, caso você não tenha visto aqui em alguma das nossas análises, eu apresento para vocês agora o Trading Light, tá? Eu fiz até uma pequena modificação nas cores para a percepção ficar um pouco mais fácil aqui. Bom, diante do que nós estamos vendo, perceba o seguinte, tá? Nós temos aqui os gráficos, estou olhando pelo gráfico de 1 hora no Trading Light.
O que é azul, basicamente, é a liquidez de quem está shortando o mercado neste exato momento. O que está vermelho é a liquidez de quem está longando o mercado também neste exato momento. Bom, baseado nessas duas informações, percebam o seguinte, vou até diminuir aqui o gráfico. Toda essa região aqui, abaixo da ação do preço, o gráfico está basicamente nessa, onde eu estou passando esse ponto de cruz, tá? É aqui onde a ação do preço do Bitcoin está em 22.385 dólares neste exato momento. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, na concepção de vocês, se fosse para o preço do Bitcoin fazer uma captura de liquidez, neste momento está mais favorável capturar o dinheiro de quem está em posições de long, que tem mais dinheiro para baixo, ou essa minoria que tem mais dinheiro para cima? Com base nisso, eu particularmente costumo acreditar que o mercado ele vai pagar a minoria. Quando a gente pega essas duas informações, ou seja, temos mais pessoas penduradas no long do Bitcoin do que pessoas penduradas no short, a gente vem para uma outra ferramenta que é aqui no CoinGlass, e no CoinGlass a gente consegue fazer a mensuração do long short rate do BTC. E nessa mensuração do long short rate do Bitcoin, a gente consegue entender que, deixa eu até tirar aqui do gráfico do minuto e também vou mudar para o gráfico de 1 hora. Aqui a gente também consegue fazer a mensuração de que, neste exato momento, nós temos um número de pessoas longando o Bitcoin bem mais alto do que o número de pessoas que estão shortando o BTC. E em resumo, para que você possa entender isso, quando o número de longs sobe muito e o interesse em aberto do BTC cai, o preço também cai. Quando nós temos o contrário, deixa eu até trazer aqui para essa região, olha só, valor do Bitcoin subiu. O que é que aconteceu? Interesse aberto no Bitcoin subiu, contudo, o número de longs caiu e o número de shorts aumentou. Por quê? Em resumo, por isso, para mim, essa ferramenta ela é tão importante. Por quê? Basicamente, o mercado ele sempre vai pagar quem tem menos posição, né? Ou pelo menos vai sempre pagar a minoria. Neste exato momento, a minoria é quem está shortando o Bitcoin. Então, em teoria, os ursos têm prevalência agora sobre os touros. E com essas informações, eu percebo que o Bitcoin ele pode, por enquanto, oscilar dentro de duas regiões específicas. Primeiro, até próximo dos 23 mil dólares, porque é basicamente o nosso topo local aqui dessa região de liquidez dos shortados e poderemos fazer movimentos de limpeza dos shortados para cima. E também nós temos bastante liquidez até aproximadamente 20.400 dólares. Aliás, começou também a aparecer ali, né, um pouco mais de liquidez próximo da região dos 20.200 dólares. Mas de uma maneira geral também temos ali bastante dinheiro para ser capturado até os 21 mil dólares pelo menos. Então, na minha opinião, o Bitcoin tem uma tendência muito mais a fazer capturas de liquidez na região mais baixa. Bom, mas eu disse que eu ia trazer 5 motivos pelos quais o Bitcoin poderia ter oscilado, digamos que negativamente na semana passada. E desde essa oscilação que aconteceu na quinta-feira, onde o Bitcoin perdeu quase 5% do seu valor, na verdade foi na virada da quinta para sexta-feira, temos aí alguns motivos que são importantes. Primeiro é, lógico, macroeconomia. Os números de fevereiro não vieram positivos para o mercado. Esses números não vindo positivo, eles favorecem, ou pelo menos eles dizem assim, ó, a inflação não está tão controlada. E se a inflação não estiver realmente sobre a rédea ali do Federal Reserve, isso dá um sinal de que o Federal Reserve poderá ter uma postura mais agressiva quanto à questão da manutenção das taxas de juros. Se o Federal Reserve pode ter uma postura mais agressiva quanto à questão da manutenção das taxas de juros, isso quer dizer que necessariamente a recompensa na renda fixa do dólar ficará mais interessante e nós veremos menos exposição de capital em ativos voláteis, como por exemplo as ações e propriamente o mercado mais volátil que nós temos, que é o mercado das criptomoedas. Então, macroeconomia, por enquanto, nas questões de notícia não está, abre aspas, tão favorável. Segundo ponto que nós também precisamos considerar dentro deste contexto, e eu digo até que é talvez a coisa que, não vou dizer que é a preponderante, mas nós precisamos estar atentos a esta informação também, que é a questão de regulamentação cripto. Nós estamos vendo a Comissão de Valores Mobiliárias norte-americana fazendo fortes ataques
contra o mercado cripto. Aliás, não digo nem somente a comissão, a SEC dos Estados Unidos, a Comissão de Valores, a CVM dos Estados Unidos, a SEC. O governo norte-americano, de uma maneira geral, parece que está tendo tratativas para tentar minar o dólar do mercado cripto. Por exemplo, a gente viu ataques a Paxos por conta do Binance Dollar, a gente viu ataques a Kraken por conta do staking, do serviço de staking oferecido ali pela Paxos, pela Kraken. E a gente está vendo, por exemplo, a Coinbase meio que correndo para o lado político da coisa toda para tentar meio que babar o ovo dos reguladores norte-americanos. Diante deste aspecto, eu quero que vocês entendam uma coisa. Por que isso está acontecendo? Sam Bankman-Fried, aquele cara que faliu uma empresa chamada FTX, a segunda maior corretora do mundo, o cara financiou basicamente 2/3 de todo o Senado. Então, o cara deu muito dinheiro para político, o dinheiro que veio através do mundo cripto. Em resumo, o cara estava vendendo quantidades de bilhões de bitcoins que não existiam na mão dele. Ou seja, é como se na corretora ele estivesse vendendo, sei lá, 100 bilhões de dólares em Bitcoin, só que na corretora mesmo só existia 1 bilhão. Era um valor completamente desproporcional. E em resumo, o cara estava fazendo muita merda, só que o cara tem as costas quentes com quem? Com os norte-americanos. Aliás, nem com os norte-americanos, com o governo norte-americano. Por quê? Porque dentro da regulamentação o cara queria ser privilegiado. E até então estava sendo, até que a merda cobriu e deu-se a merda que deu lá na FTX. O mercado foi derrubado então em novembro por conta de tudo isso. Então a regulamentação pode sim pesar para o mundo cripto no decorrer dos próximos meses. Contudo, percebam também que é apenas um cenário de FUD. Isso não vai destruir o mercado cripto, não vai acabar com o Bitcoin, mas sim pode pesar bastante em oscilações mais negativas por questão de pressão, né, regulamentar. Bom, falei sobre 2 pontos. Terceiro ponto, né? Semana passada, um banco chamado Silvergate, para quem não sabe, Banco Silvergate é talvez o banco mais amigo das criptomoedas hoje que nós temos no mundo. Baseado nisso, os caras, em resumo também, deveriam entregar um determinado relatório na semana passada sobre seus balanços patrimoniais e não entregaram. Isso fez com que as ações desse banco despencasse. Com isso, isso gerou um medo muito grande e muitos players do mercado, como por exemplo corretoras ou fundos de investimento, começaram a dizer que estão ligados às criptomoedas, começaram a dizer: eu não tenho exposição em Silvergate, eu não tenho exposição em Silvergate, eu tenho exposição em Silvergate. Baseado também em tudo isso, este banco, em resumo, ele também tinha exposição na FTX e levou um rombo de aproximadamente $1 bilhão lá em 2022. E agora também está sendo investigado pelo DOJ, que seria basicamente o DOJ, que seria basicamente um setor da justiça norte-americana. E dentro de tudo isso, temos esse movimento também de queda. Tanto é que eles falaram na quarta-feira que iriam atrasar o relatório, na quinta-feira o mercado foi derrubado, né, quando basicamente fechou o pregão ali da Bolsa de Valores. Bom, terceiro ponto então falado. Segundo ponto que a gente também precisa entender é sobre a atualização Xangai. A atualização Xangai, ela é boa ou é ruim para o Ethereum? É lógico que é boa. Os caras não vão fazer uma atualização que é ruim. Só que essa atualização, ela pode gerar uma pressão vendedora inicialmente sobre o Ether. Por quê? Porque essa atualização Xangai, ela facilita o saque do staking de Ethereum. E por facilitar o saque desse staking, nós poderemos ter muita gente que está presa há um bom tempo nesse staking, tirando dinheiro e fazendo a realização de lucro, pelo menos de curto prazo, que também pode gerar uma pressão vendedora para o mercado. Contudo, essa atualização foi adiada para abril. No decorrer dessa semana, a gente também vai se aprofundar sobre essa temática. E talvez aí o que mais gera FUD, medo, incerteza e dúvida, é a Mt. Gox, que deve começar a liberar cerca de 142 mil bitcoins no mercado. Faço uma rápida correlação. Lá em maio de 2022, quando o Terraform Lab estava quebrando junto com o Blockchain Terra, os caras venderam a preço de marcação de mercado quase que 90 mil bitcoins de uma única vez. O que é que acontece? A Mt. Gox foi uma corretora que quebrou lá em 2014.
Eles disseram que foram hackeados, passaram por uma série de BO, mas em resumo, os bitcoins estavam com a galera, prenderam esses bitcoins e agora, 9 anos depois, esses bitcoins começaram a ser ressarcidos aos seus investidores iniciais. Pelo menos parte deles. Até então, 142 mil bitcoins voltarão para o mercado. Contudo, imagine, eu não estou dizendo que isso vai acontecer. A liberação desses bitcoins começa a acontecer agora a partir de 10 de março e vai até 30 de setembro, provavelmente. Vamos supor, então, que 142 mil bitcoins, não estou dizendo que será despejado, mas que viesse a ser despejado dentro do mercado. Por quê? A galera que comprou o Bitcoin em 2014 pagou uma média durante todo o ano de aproximadamente 300 a 500 dólares por BTC. O Bitcoin está valendo hoje cerca de 22 mil dólares. Então, os caras estão numa posição absurdamente lucrada. E eu estou falando da variação de 2014 apenas. Se o cara tiver comprado em 2013 ou 2012, a posição de lucro sobre a entrada é absurdamente maior. Então, diante disso, nós precisamos entender que sim, poderemos ver realização. Mas a UBS falou que não vão realizar. Não importa o que é que os outros estão falando. Eu não sei o que é que o dono do Bitcoin, quando ele receber lá o BTCzinho dele, vai fazer. E como é que a gente vai saber disso? Somente quando a gente começar a ver esses Bitcoins sendo entregues para o mercado. Então, de uma maneira simples, são basicamente esses 5 fatores que estão preponderando aí sobre tanta oscilação ou mais pressão vendedora dentro do mercado neste exato momento. Contudo, como eu mostrei para vocês ali no Trading Light, a ferramenta nos mostra que a gente está vendo mais posição de longs contra posição de short. Baseado nisso, nós poderemos no curto prazo ainda ter mais pressão vendedora acontecendo, coisa que pode nos jogar ali para a região próxima dos 21.600 dólares no decorrer dessa semana, ou quem sabe até abaixo disso. Bom, até essas coisas se concretizarem, o que é que eu digo para você fazer? Estuda bastante aí como estão as suas posições baseadas em compras e lucros, se valeria fazer realizações parciais, ou se valeria, por exemplo, caso você esteja acumulando algumas altcoins, se valeria esperar um pouquinho mais para talvez aproveitar algum tipo de promoção um pouco maior. Contudo, mas muito cuidado, são apenas as considerações que a gente traz aqui para você. Se você gostou, pelo menos, dessa explicação, dá um feedback aí para a gente através dos comentários. De coração, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então vê se já deixou o seu like, já está inscrito no nosso canal, também manda um feedback aí através dos comentários. Mais uma vez, reforçar o nosso convite para que você esteja conosco lá no nosso canal do Telegram. Só escanear esse QR Code aqui ou no nosso link da descrição. Que Papai do Céu te abençoe, tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.